Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Neste nosso encontro, eu vou falar sobre o estado da arte da fotobiomodulação na fisioterapia. O meu nome é Paulo, eu sou fisioterapeuta e atuo como pesquisador e professor do Instituto Nupen. Bom, cada vez mais a fotobiomodulação vem ganhando espaço na prática clínica dos fisioterapeutas, e nós sabemos que esse recurso é utilizado com sucesso na reabilitação de diferentes condições clínicas, melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. Isso é, em boa parte, graças aos avanços nas pesquisas nessa área de atuação, especialmente com a descrição, né, com a elucidação dos mecanismos de ação envolvidos nesse processo. E aí, a partir disso, então, com a elaboração e adequação dos protocolos de tratamento, visando sempre otimizar esse tipo de aplicação e os tratamentos propostos. Bom, essa apresentação ela está dividida em três partes. Num primeiro momento, uma parte sobre alguns aspectos gerais da fotobiomodulação. Na sequência, eu vou comentar um pouco sobre a interação tecidual, né, e alguns dos principais mecanismos de ação envolvidos nesse processo. E, na sequência, as principais indicações do uso da fotobiomodulação. Aqui, principalmente, demonstrando algumas evidências científicas, e aí então eu trago alguns artigos científicos que abordam revisões sistemáticas e meta-análises, trazendo um estado da arte de algumas condições clínicas que fazem parte da rotina, né, do dia a dia dos fisioterapeutas. Bom, nesse sentido, então, um breve histórico. Em julho de 1960, Neyman anunciou o primeiro laser, que era um laser composto, né? O meio ativo desse laser era um cristal de rubi. Bom, no ano seguinte, o dermatologista americano Goldman funda o primeiro laboratório de laser para aplicações médicas na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em 1963, Patel desenvolve o primeiro laser de hélio neônio. Esse equipamento, então, posteriormente ele seria utilizado para as finalidades terapêuticas, e um equipamento, um laser, que era composto pelas mesclas, né, dos gases hélio e neônio, com um comprimento de onda de 632,8 nanômetros. Bom, no início da década de 70, o professor Endre Mester, na Universidade de Budapeste, na Hungria, ele demonstra em diversos estudos experimentais o efeito bioestimulante do laser de hélio neônio. Na ocasião, então, foram feitos alguns estudos em modelos animais em feridas que eram em lesões, né, induzidas no dorso desses animais, principalmente em camundongos e ratos, e observou-se claramente que os animais que eram submetidos à irradiação laser apresentavam, né, um processo de cicatrização mais rápido, e a qualidade dessa cicatrização também era melhor comparado aos animais não irradiados. Bom, um pouco mais adiante, em 1975, surgem os primeiros lasers de diodo, e o professor Mester, então, que é um médico, era um médico cirurgião, ele faz alguns testes clínicos, né, em feridas com dificuldades de cicatrização.
Na ocasião, então, ele observou que pacientes que apresentavam feridas que vinham há algum tempo com essa dificuldade de cicatrização, quando submetidos ao tratamento com lasers de diodo, apresentavam um resultado bastante positivo nesse processo de cicatrização. Bom, mais adiante, em 1988, foi criado o termo Low Level Laser Therapy, terapia laser de baixa intensidade, e esse termo tornou-se internacionalmente aceito para descrever os aspectos clínicos desse tipo de radiação. Bom, em 2014, a UALT, a Associação Mundial de Terapia Laser, passa a preconizar o uso do termo fotobiomodulação. Nesse sentido, então, a fotobiomodulação, ela consiste na aplicação de luz a um sistema biológico com o intuito de gerar alguns efeitos fotoquímicos, e a partir daí, então, tem-se a geração de energia, né, na forma de ATP, podendo ter um aumento do metabolismo celular e, consequentemente, a produção de alguns efeitos terapêuticos, como, por exemplo, a regeneração de tecidos e a analgesia, dentre outros. A diferença entre o laser e o LED está no comportamento da luz. Na verdade, diferentemente do laser, a luz LED, esse feixe de luz LED, ele não é um feixe colimado e nem coerente. Bom, o termo laser é um acrônimo de Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O funcionamento do laser baseia-se, então, na emissão estimulada, que foi um conceito introduzido inicialmente por Einstein em 1917. Nesse sentido, então, existem algumas propriedades que diferem a luz laser de uma luz comum, como, por exemplo, a monocromaticidade. A monocromaticidade, na verdade, indica que a radiação ela é constituída por fótons com um único comprimento de onda e uma única cor. Essa característica está relacionada com a seletividade de absorção, ou seja, quais moléculas apresentam mais afinidade e absorverão melhor um determinado tipo de laser, por exemplo. Além da monocromaticidade, o laser é uma luz coerente, ou seja, a coerência indica que essa onda, né, ela apresenta a mesma fase, ou seja, que os picos e vales dos campos elétricos e magnéticos, eles se propagam, né, ocorrem no mesmo tempo e na mesma direção, sendo então outra característica que difere a luz laser de uma luz comum. Além da monocromaticidade e da coerência, temos também a colimação. A luz laser é uma luz colimada, ou seja, nesse sentido, a colimação ela consiste no alto grau de paralelismo do feixe laser. Ou seja, isso faz, por exemplo, que esse feixe percorra grandes distâncias, né, com uma divergência bem pequena. Bom, o laser no espectro eletromagnético, nós podemos aqui observar que esse intervalo espectral utilizado na laser terapia está entre 630 a 980 nanômetros, com um comprimento de onda bastante comum, por exemplo, no vermelho, de 660 nanômetros, e no infravermelho, em torno de 808 nanômetros.
Bom, então, a laser terapia, compreendendo aí os comprimentos de onda vermelho e infravermelho, principalmente nesse caso que nós estamos abordando para utilização na fisioterapia, trata-se de uma radiação eletromagnética não ionizante, ou seja, uma modalidade de radiação que apresenta baixa frequência e baixa energia. Nesse sentido, a laser terapia, então, ao invés de gerar um efeito térmico, ela induz algumas reações fotoquímicas nas células, e a partir disso, então, a gente tem a produção de ATP, podendo aumentar o metabolismo celular, e aí, então, a gente tem uma série de efeitos descritos na literatura que mostram, por exemplo, que a partir desse aumento da síntese de ATP, você tem um aumento, né, podendo ter um aumento da atividade de algumas enzimas, importante para alguns processos biológicos, ativação também da angiogênese, sabe-se que o laser ele aumenta a síntese do fator de crescimento endotelial vascular, e aí a partir disso você tem ali o surgimento de uma neoformação vascular, né, de novos vasos, isso sendo totalmente importante para esse processo de reparação, principalmente porque você, a partir disso, aumenta, né, a microcirculação local, o aporte de nutrientes naquela região, também com a redução da síntese de alguns mediadores inflamatórios. A partir disso, também nós observamos na literatura, sabe-se, que um aumento da proliferação de fibroblastos, os macrófagos, quando expostos à radiação, eles podem liberar algumas citocinas que estimulam a proliferação de fibroblastos e a produção de alguns fatores de crescimento, influenciando assim esse processo de reparo tecidual. Também um aumento da síntese de colágeno e aumento da síntese de endorfina e encefalina em dores agudas e crônicas. Bom, então, a laser terapia, enquanto em se tratando de efeitos terapêuticos, nós podemos abordar aí a questão da reparação tecidual, uma modulação da resposta inflamatória e da analgesia, né, no alívio de dores agudas e crônicas. E que tipos de lasers, né? Qual utilizar? Basicamente, para o comprimento de onda vermelho, nós temos uma ação mais superficial e com a indicação para reparo de tecidos moles, né, para o processo de cicatrização. Enquanto que o infravermelho, ele tem uma ação mais em profundidade, indicado aí para os quadros de dor e para a resolução, né, de quadros de edema, por exemplo. Quais as principais vantagens dos lasers, né, de diodos? Nós observamos, então, que, por exemplo, com os equipamentos de diodos, foi possível, né, a inserção de potências maiores nesses equipamentos, a partir disso, uma maior penetração tecidual, ou seja, atingir alvos mais profundos num processo, né, de reabilitação, em um tratamento. São equipamentos mais compactos também, uma maior facilidade de manutenção desses equipamentos e financeiramente também são equipamentos mais acessíveis comparados a versões anteriores, né, com outros equipamentos que eram dispostos anteriormente. Além disso, nós sabemos que o laser trata-se de um recurso bastante seguro, uma técnica não invasiva, indolor, ou seja, isso para a fisioterapia, na prática clínica da fisioterapia é bastante importante, porque muitas vezes o paciente está com uma dor mais ativa, uma dor mais aguda, e dependendo da abordagem aí do tratamento, então
a fotobiomodulação é interessante, principalmente para que você amenize esse quadro álgico para etapas aí subsequentes no processo de reabilitação. Também a ausência de efeitos colaterais, e a literatura mostra também uma maior eficácia da fotobiomodulação comparada a outros recursos terapêuticos, tanto em processos de reparação tecidual como para analgesia. É importante ressaltar aqui também que, com relação às normas de segurança desses equipamentos, né, os equipamentos os lasers terapêuticos de diodo, eles pertencem à classe 3B, e assim como, por exemplo, os lasers cirúrgicos, né, da classe 4, são equipamentos que necessitam, né, necessariamente precisa-se dos óculos de proteção, e nesse sentido, esses óculos, vale ressaltar que esses óculos de proteção tanto para o terapeuta como para o paciente, e são específicos para cada tipo de laser. Com relação à interação do laser com o tecido, quando a luz ela incide no tecido biológico, uma parte é refletida. Uma outra parte, então, desse feixe laser passa a ser absorvido nos tecidos biológicos, ocorre um processo de espalhamento, e aí a transmissão para camadas subsequentes, né? E você tem, a partir disso, toda uma sinalização celular envolvida nesse processo, nessa interação. A teoria fotoquímica ela é a teoria mais estudada e fundamentada, né, que descreve os principais mecanismos de ação nessa interação do laser com o tecido. No caso aqui, a energia eletromagnética, ela estimula cromóforos que respondem a uma faixa específica de luz, realizando a conversão dessa energia eletromagnética em energia fotoquímica. Nesse caso, então, quando esse raio laser incide sobre a célula, existem na mitocôndria celular os citocromos C oxidase, são descritos como os principais fotorreceptores dessa radiação. A partir disso, existe uma série de efeitos que são conduzidos tanto no citoplasma como no núcleo celular. Você tem um aumento, né, desse metabolismo celular com a geração de energia na forma de ATP, e aí, a partir desse aumento do metabolismo celular, uma série de outros efeitos, como, por exemplo, o aumento da síntese do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, também com a ativação da superóxido dismutase, que é uma importante enzima antioxidante, ou seja, a partir disso existe uma série de efeitos fotoquímicos, e nessa sequência, então, a partir desses efeitos, nós vamos falar, então, nesse momento, de alguns efeitos terapêuticos da fotobiomodulação. Basicamente, aqui nós nos concentramos na parte de reparo tecidual, como também a parte de modulação da resposta inflamatória e na analgesia. Bom, dentre esses efeitos, então, o reparo tecidual, a literatura mostra importantes evidências, como, por exemplo, a ativação da angiogênese, né? E a partir disso você tem um aumento do fluxo sanguíneo tecidual, a chegada de nutrientes, de algumas células fagocitárias e a remoção de metabólitos dessa área, favorecendo aí a chegada, né, do tecido de granulação, que é um tecido bastante celularizado, com novos vasos, e
promovendo aí a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno também. Bom, aqui é um exemplo, por exemplo, da utilização da laser terapia em úlceras, né? Esse paciente ele apresentava uma trombose venosa profunda, parcialmente oclusiva da veia poplítea. Foi realizada a laser terapia, ou seja, depois da cirurgia, houve aí um comprometimento dessa região e essa lesão nessa área, ela acabou abrindo, formando uma importante ferida, né? E foi utilizada a laser terapia aí 3 vezes por semana nesse paciente e foi observado um resultado bastante importante em uma região em que havia um comprometimento, né, um déficit isquêmico nesse membro, mas com um resultado também bastante interessante. Então, a literatura, principalmente nessa parte de reparação tecidual traz importantes referências. Esse artigo, por exemplo, é um trabalho de revisão sistemática e meta-análise, né, do uso da laser terapia em úlceras de pé diabético. Aqui, a partir dos critérios de inclusão, foram selecionados 7 estudos que envolveu aí um total de 194 participantes e esse trabalho ele mostra alguns resultados bem interessantes, demonstrando que o laser ele reduziu significativamente a área da úlcera, aumentando, né, o tecido de granulação, a chegada desse tecido de granulação nessa região, com menor tempo de cicatrização e também com alívio da dor nesses pacientes. Aqui é um trabalho que faz uma abordagem da laser terapia no pós-operatório, que é uma outra importante área de atuação, visando principalmente a reparação tecidual, alívio da dor. Nesse caso aqui foi utilizado a laser terapia em feridas cirúrgicas após cirurgia bariátrica, e com um total aqui de 85 pacientes, né, dividido em grupo placebo, com 42 pacientes, e o grupo laser, que continha 43 pacientes. Esse estudo mostra que o laser ele diminuiu o processo inflamatório, uma diminuição do seroma e da dor também nesses pacientes. Aqui é um gráfico referente a esse trabalho que mostra essa avaliação da intensidade da dor, aqui representado em azul, por exemplo, a avaliação da dor no pós-operatório imediato, então no grupo placebo e no grupo laser. Em verde, nós temos aqui a avaliação da dor no primeiro dia do pós-operatório e em amarelo no segundo dia pós-operatório, mostrando que no grupo laser, né, houve uma diminuição significativa na intensidade da dor nesses pacientes que foram tratados com laser. Uma outra abordagem também interessante é com relação à laser terapia em queimaduras. Esse trabalho é uma revisão sistemática que, a partir de alguns modelos experimentais em animais, e ele faz uma descrição de alguns mecanismos, né, envolvidos nesse processo, principalmente com relação ao aumento da microcirculação local, uma modulação do processo inflamatório, aumento da proliferação de fibroblastos e da síntese de colágeno, reforçando então essa questão que nós estamos abordando da ação da fotobiomodulação no processo de reparo tecidual. A laser terapia também é uma atuação importante no reparo tendíneo, que é uma outra condição bastante comum na prática clínica, né, dos fisioterapeutas. Esse trabalho mostra que é uma revisão que mostra os benefícios do laser nas diferentes fases do reparo tendíneo. Então, aqui é interessante porque esse trabalho faz uma abordagem, por exemplo, na fase inflamatória, mostrando que o laser atua
mediação na redução de alguns marcadores inflamatórios e também no aumento da angiogênese nessa região. Com relação à fase proliferativa, mostrando um aumento aí da síntese, né, da proliferação de fibroblastos e também da síntese de colágeno na região, importantes aí para esse processo de reparação. E na fase de remodelamento, em especial, mostrando a questão tanto da deposição como da organização dessas fibras de colágeno no local da lesão. Esse trabalho, ele mostra, por exemplo, em um estudo experimental, essa situação que eu acabei de comentar, por exemplo, mostrando a ação do laser, a eficácia na organização das fibras de colágeno do tendão calcâneo. Então, foi feita uma lesão parcial no tendão calcâneo, e aí, a partir disso, a gente vê, por exemplo, um grupo controle, né, essa lesão de um grupo controle que não foi submetida à radiação laser, enquanto um outro grupo que foi submetido ao tratamento com laser, aqui 5 dias de tratamento, mostrando uma diferença bem importante com relação à deposição, né? Essas fibras elas estão de colágeno dispostas de uma forma mais em paralelo, e isso num processo de reabilitação, dependendo a região, a articulação envolvida, isso faz toda a diferença nesse processo, né? Por exemplo, com relação ao ganho dessa amplitude de movimento. Então, essa também é uma abordagem bastante interessante que dá para a gente pensar em alguns protocolos que são importantes nesse processo. A laser terapia também com atuação no reparo muscular. Esse trabalho é uma revisão sistemática, mostrando que o laser promoveu uma redução do processo inflamatório, modulação de fatores de crescimento, né, de fatores reguladores miogênicos e também um aumento da angiogênese. Esse outro trabalho também, com relação ao uso da laser terapia no reparo muscular, mostra que o laser ele otimizou a transição, né, da fase inflamatória para a fase regenerativa, principalmente com o laser infravermelho. Já com relação ao uso do laser no reparo neural, essa revisão sistemática aqui utilizada, né, na regeneração nervosa periférica mostra que o laser acelerou o processo de regeneração nervosa, com alguns resultados aqui interessantes, por exemplo, com relação ao aumento do número de fibras mielinizadas, melhor organização lamelar da bainha de mielina, uma diminuição do processo inflamatório e da dor, e também uma melhora da função eletrofisiológica e da funcionalidade dessas estruturas. Ainda com relação ao uso do laser no reparo neural, esse outro trabalho aqui faz uma abordagem em 46 pacientes com paralisia facial. Os autores dividiram esses pacientes em dois grupos, um grupo que era tratado com laser mais exercícios faciais e um outro grupo tratado apenas com exercícios faciais. Foi utilizado o laser infravermelho em 8 pontos, 3 vezes por semana. Os autores demonstraram que a associação dos tratamentos, ou seja, o laser mais os exercícios faciais, resultou em melhora significativa dos movimentos e das funções faciais quando comparado ao grupo tratado apenas com os exercícios. Esse outro trabalho trata-se de uma revisão sistemática e meta-análise da ação da fotobiomodulação em lesões medulares. São uma série de trabalhos aqui com uma abordagem experimental,
mas que traz alguns achados interessantes do ponto de vista de descrição de alguns mecanismos envolvidos, como, por exemplo, mostrando que o laser melhorou a modulação do processo inflamatório, né, na região, a redução do tamanho das lesões da medula espinhal e melhorou a absorção de proteínas e de células troncos utilizadas no local da lesão. Esse é um outro ponto interessante que vem sendo alvo de muitas investigações frente a alguns resultados inicialmente experimentais, mas a literatura já traz também algumas abordagens em estudos clínicos, como, por exemplo, esse outro estudo, nesse artigo, que foi avaliado, né, a ação da fotobiomodulação em pacientes com lesão medular incompleta, mostrando aqui que a fisioterapia mais o laser promoveu uma melhor recuperação sensório-motora em pacientes com lesão medular incompleta, bem como uma melhor percepção de saúde e qualidade de vida. Aqui só a apresentação de alguns resultados dispostos nesse artigo, que mostra, por exemplo, com essa questão da percepção sensorial, né, um teste de sensibilidade aí mais superficial, onde foi feito, por exemplo, com um alfinete, né, na pele desse paciente e com uma bola um outro teste com uma bola de algodão, mostrando que os pacientes que foram submetidos à ação ao tratamento com a fotobiomodulação apresentaram, né, uma melhor percepção sensorial nessas regiões, assim como uma melhor contração muscular de alguns músculos chaves comprometidos. Então, como eu disse, essa é uma outra perspectiva de tratamento bastante interessante e que a literatura tem começado a demonstrar alguns resultados aí bastante promissores. A laser terapia também utilizada no reparo ósseo, uma outra importante atuação, mostrando, por exemplo, inicialmente a modulação de alguns genes relacionados ao processo inflamatório, como as interleucinas, né, várias interleucinas, fator de necrose tumoral, alfa, e também a COX-2, que é um subproduto ali do processo presente, né, no processo inflamatório, e também alguns genes relacionados à ativação de alguns genes relacionados à angiogênese. Além disso, trabalhos também nessa mesma linha de reparo ósseo demonstraram que o laser promoveu um aumento significativo na expressão de genes relacionados à proliferação e à diferenciação de células ósseas, né? Nesse caso, a literatura mostra, por exemplo, a ativação, a modulação de genes, aí, como, por exemplo, as proteínas morfogenéticas ósseas, o Rank2, que é um importante diferenciador osteoblástico, aí já mais no momento inicial, e também a osteocalcina. Então, a partir do momento que a gente tem essas evidências, né, por exemplo, do laser ativando, sendo responsável pela ativação, pela modulação desses genes que são importantes aí por uma série de efeitos que nós estamos tentando atingir a partir desse tratamento. Esse outro trabalho mostra, por exemplo, a ação do laser, né? É, foi feita uma revisão sistemática com 15 estudos clínicos, né, defeitos ósseos maxilofaciais, demonstrando que o laser foi responsável por um aumento significativo da densidade óssea e analgesia nesses pacientes, e não foi relatado nenhum efeito adverso ou negativo.
Uma outra abordagem importante é com relação e que vem crescendo bastante, graças a inúmeras evidências em diferentes situações em que se procura o alívio, né, da dor, é com relação ao uso da laser na analgesia, principalmente com efeitos aí relacionados ao aumento do fluxo sanguíneo local, a diminuição de alguns marcadores de inflamação, como as interleucinas, o fator de necrose tumoral alfa e também a COX-2, e um aumento na síntese e liberação de opioides endógenos, como a beta-endorfina e a encefalina. Aqui, então, alguns estudos, eu vou apresentar alguns trabalhos, por exemplo, em algumas situações importantes, como esse, que é uma revisão sistemática e uma meta-análise dos efeitos da terapia laser na dor, né, de pacientes com desordens musculoesqueléticas. Então, aqui a gente tem uma série desses distúrbios músculos esqueléticos, e esse trabalho ele mostra de uma forma bem interessante que o laser é uma modalidade de tratamento eficaz no alívio da dor em pacientes com distúrbios musculoesqueléticos e ressalta que a adesão às recomendações de dosagem da Associação Mundial de Terapia Laser aumenta a eficácia desse tratamento, ou seja, precisamos sempre pensar a partir de uma avaliação minuciosa, na tentativa de otimizar, de adequar o máximo possível esse protocolo de tratamento, com base no que a gente já tem na literatura e também com o que a própria WALT recomenda, né, desse apanhado que é disposto na literatura, para que a gente consiga melhores resultados nesse tipo de tratamento. Uma outra situação importante é com relação à eficácia da terapia laser na osteoartrite de joelho. Esse estudo aqui também é uma revisão sistemática e meta-análise, mostrando que o laser ele reduziu a dor e a incapacidade funcional na osteoartrite de joelho. É, Na literatura nós encontramos diversos trabalhos com esse tipo de tratamento. É uma atuação bastante interessante também, demonstrando resultados importantes. É uma condição que a gente sabe que acaba afetando significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Então, esse tipo de tratamento em que você consegue uma abordagem aí de alívio, né, de melhora dessa dor, e aí a partir disso tentando devolver a funcionalidade àquele segmento e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Também aqui uma outra situação, por exemplo, com relação às disfunções temporomandibulares, né, uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando que o laser foi eficaz no alívio da dor, né, e na melhora dos resultados funcionais em pacientes com disfunção temporomandibular, demonstrando claramente que melhorou a dor e, a partir disso, por exemplo, parâmetros como a abertura da boca foram melhorados. Então, uma outra possibilidade de intervenção. Uma outra situação também que é o uso da laser terapia em pacientes com fibromialgia. Esse trabalho também é bastante interessante, apesar de mostrar que existe uma divergência, né? Na verdade, uma falta de padronização, ou seja, tem vários trabalhos utilizando diferentes parâmetros, mas, no geral, existe um guia, né? Um consenso naquilo que aborda aí os melhores resultados, né? Mostrando eficácia no tratamento da fibromialgia, com redução da dor e melhora da qualidade de vida desses pacientes.
Bom, quando nós pensamos em fotobiomodulação, temos sempre que pensar se o paciente ele está recebendo o benefício de forma adequada. Nesse sentido, então, é importante ressaltar a existência de um efeito dose dependente, ou seja, existe uma janela terapêutica para fotoestimulação efetiva acima de um valor limiar, porém abaixo de um valor que ocasione uma fotoinibição. O que é isso? Na verdade, aqui eu estou falando da lei de Arndt-Schultz, que ela aborda aqui nessa representação esquemática, por exemplo, a quantidade de estímulo aplicado com relação à resposta biológica. Ou seja, pode ser que eu use alguns parâmetros, uma energia, por exemplo, abaixo de um valor limiar, e que essa energia aqui representada nesse esquema pela letra A não seja suficiente para tirar essa célula daquele estado basal de repouso. À medida que eu vou aumentando essa energia, essa quantidade de estímulo, eu vou promovendo uma fotoestimulação até atingir um platô, que seria a otimização desses efeitos, né, desse resultado. E aí, a partir disso, à medida que eu continuo ainda aumentando essa quantidade de estímulo, ao invés de fotoestimular, eu passo então a fotoinibir, passo a ter uma fotoinibição desses processos biológicos, ou seja, ao invés de ativar um processo, eu estou inibindo, representado aqui no desenho pela letra C. Isso é bastante importante na definição dos parâmetros, né, dos protocolos ideais de aplicação. E então, uma abordagem interessante é com relação ao cuidado na seleção dos parâmetros. Dentre eles, por exemplo, o comprimento de onda, que é expresso em nanômetros, né, e está relacionado à especificidade de absorção, ou seja, cada tecido absorve melhor um tipo de laser, né? Também com relação à potência, que é expressa em miliwatts ou em watts, a potência ela consiste na energia que é emitida por unidade de tempo e a energia, que é expressa em joules, na verdade, a energia é a quantidade de estímulo, né? O pacote de energia que está sendo depositado no tecido. E como eu disse, às vezes a gente pode estar trabalhando com um estímulo aquém do necessário, como ao invés de ativar aquele processo e melhorar, você pode estar inibindo também aquela atividade. É, Nesse sentido, é sempre muito importante o acompanhamento desse tratamento, um acompanhamento muito próximo, ou seja, nesse feedback que você está tendo a partir daquele protocolo, né, inicialmente proposto, ou seja, se precisa de um ajuste e aí então de um acompanhamento importante e esse paciente também que seja reavaliado e que a gente possa sempre estar atento, ou seja, eu estou entregando a quantidade adequada e a partir disso, então, a partir desse acompanhamento, né, ou seja, não existe uma receita de bolo. É lógico que a gente, a partir, né, da experiência clínica, a partir especialmente de dados dispostos na literatura, de evidências importantes, por exemplo, nós é, criamos, elaboramos, né, o protocolo, por exemplo, né, o aplicativo da DMC, com base nisso, da experiência clínica e também de dados encontrados na literatura científica que dão suporte para elaboração, né, um direcionamento ao clínico, ao usuário da tecnologia, sendo que ali a gente tem o que a gente chama de uma janela terapêutica, ou seja, a partir de resultados que estão dispostos na literatura, resultados positivos, benéficos, mas vai muito disso
de uma avaliação precisa e a partir disso da decisão da seleção dos melhores parâmetros, né? Por exemplo, se esse paciente está para uma analgesia, é uma dor mais aguda, uma dor crônica, então é muito importante uma atenção especial a isso. E também com relação à frequência das aplicações. Nós sabemos que com relação ao número de sessões, o tecido ele precisa de um tempo também para trabalhar com aquele estímulo que foi ofertado. Então, frente a isso, nós sempre recomendamos que essas sessões, que essas aplicações, por exemplo, sejam feitas em dias alternados. Então, precisa também de um olhar cuidadoso com relação a isso. Diante disso, então, aqui é um exemplo, por exemplo, de protocolo de tratamento de feridas com base, né, na experiência clínica de diversos profissionais e também com dados encontrados na literatura, por exemplo, mostrando em úlceras de pressão isquêmicas, pé diabético e queimaduras, por exemplo, a utilização né, com melhores resultados em geral com o laser vermelho, com energias, por exemplo, aí em torno de 1 a 2 joules por ponto e com uma frequência aí de sessões de 2 a 3 vezes por semana, né? É lógico, isso também depende do serviço, da disponibilidade, ou seja, de uma série de fatores que nós sabemos, ou seja, quanto que a gente consegue que esse paciente venha ao serviço, da disponibilidade uma série de variáveis aí que influenciam também. É importante que essa região a ser tratada seja previamente higienizada, né? Ressaltando aqui a necessidade de envolvimento da ponteira do laser com filme plástico. A técnica de aplicação, por exemplo, na borda da ferida é feita pontual, em contato com a superfície a ser tratada, respeitando aí de um ponto a outro sempre uma distância em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Então, são detalhes, né, cuidados aí importantes durante o tratamento. Com relação ainda à técnica de aplicação pontual em contato com a superfície a ser tratada, né, a caneta deve ser mantida imóvel, né, e perpendicular à superfície a ser tratada. Isso, na prática clínica, é muito importante, ou seja, parece uma bobeira, mas é um detalhe importante para a otimização dessa radiação que será absorvida. Então, quanto maior maior a capacidade, né, de penetração, pela menor reflexão dessa radiação. Ainda com relação à técnica de aplicação, por exemplo, na região interna, feita a aplicação pontual à distância, né, sem contato, é uma região que está exposta, muitas vezes tem focos de contaminação, o paciente sente muita dor, então, em contato ao redor da lesão, pontual em contato, e no interior da lesão, sempre pontual à distância, tentando manter aí uma distância em torno de 1 centímetro. Ainda com relação à cicatrização de feridas, a possibilidade, né, de intervenção, de tratamento com a terapia fotodinâmica, que nada mais é do que a interação da luz com o fotossensibilizador, é bastante utilizado na prática clínica o azul de metileno, e com isso a partir dessa interação da luz com, por exemplo, o azul de metileno, é capaz de promover a morte bacteriana e acelerar a cicatrização de feridas. A partir disso, então, a terapia fotodinâmica nada mais é do que o agente fotossensibilizador ativado pelo laser, ele transfere energia ao oxigênio molecular
gerando espécies reativas de oxigênio e proporcionando a morte microbiana. Esse estudo é um estudo de revisão sistemática que mostra, então, que a terapia fotodinâmica, o PDT, é uma modalidade terapêutica promissora, que melhorou a cicatrização de diferentes tipos de feridas, acelerando a reparação tecidual. Esse outro estudo aqui, em que foi utilizado o azul de metileno, né, em 6 pacientes, a terapia fotodinâmica com azul de metileno associada à laser terapia, com comprimento de onda de 660 nanômetros, 3 vezes por semana, totalizando 10 sessões e mostrando aí evidências importantes com resultados bastante satisfatórios a partir desse tipo de tratamento. Um outro ponto também é interessante, já que estamos falando de estado da arte, é com relação à laser terapia e aumento de performance. É, Esse artigo ele aborda, né, também através de uma revisão sistemática e meta-análise, por exemplo, a questão da melhora do desempenho e redução da fadiga muscular a partir do uso da laser terapia. Existem várias evidências na literatura, alguns trabalhos importantes com metodologias bastante rigorosas e bem conduzidos, mas, em geral, observa-se, por exemplo, uma baixa qualidade metodológica de alguns estudos, principalmente um tamanho da amostra pequeno, né? O que compromete muitas vezes esses resultados, né? Do ponto de vista assim, o tamanho dessa população e, em especial, os estudos mostram uma grande variabilidade de protocolos de exercício e também uma grande discrepância com relação aos parâmetros da fotobiomodulação. Mas, em geral, nós temos já à disposição na literatura algum direcionamento para esse tipo de situação, demonstrando, por exemplo, então aí, em especial, uma melhora desse desempenho, dessa performance muscular, né, e redução da fadiga. Uma outra abordagem é com relação à laser terapia e Covid-19. Esse assunto foi bastante discutido. Nós tivemos aí em pouco tempo, né, vários estudos que surgiram devido à urgência, à necessidade e a essa transposição a partir de alguns resultados que já existiam, principalmente da questão da modulação desse processo inflamatório. Então, por exemplo, esse trabalho ele aborda aqui, né, os prováveis efeitos, né, de proteção, né, da fotobiomodulação na inflamação de vias aéreas e dos pulmões, né, no tratamento da Covid-19. Os autores aqui fizeram uma meta-análise considerando alguns estudos experimentais e alguns estudos pré-clínicos, e, em geral, mostra-se uma modulação da inflamação nesses pacientes, uma modulação do sistema imunológico e melhora da permeabilidade pulmonar em danos pulmonares, né, em modelos animais e estudos clínicos. Observa-se também nesses trabalhos aí claramente limitações na qualidade das evidências incluídas, né? Então, a partir disso, a necessidade de novos estudos, de ensaios clínicos, né? Abordando aí de uma forma, com metodologias, com análises um pouco mais robustas, para demonstrar e principalmente para que a gente consiga, frente a algumas situações aí mais novas, recentes, pensar no entendimento, né, de alguns mecanismos que estariam envolvidos nessa situação.
também com relação ao uso da laser terapia na disfunção de paladar pós-Covid-19. Então, esse estudo ele abordou aqui, foi realizado em 10 pacientes, melhorando a disfunção no paladar desses pacientes. Então, tratando a laser terapia como uma modalidade terapêutica promissora frente a esses achados e também ressaltando a necessidade de definição de protocolos mais adequados e dos mecanismos de ação envolvidos nesse processo. Uma outra possibilidade também bastante interessante com relação à técnica ILIB, né, a laser terapia sistêmica. Na prática clínica, existem diversos relatos em diferentes situações clínicas de melhora dessa importante ferramenta. A laser terapia sistêmica, diferentemente da técnica, né, ILIB original, aqui nós temos a aplicação do laser de forma transcutânea, principalmente aí sobre a artéria radial, e a partir então dessa laser terapia sistêmica, visando alguns efeitos importantes a partir dessa estimulação do sangue, né, dessa irradiação sanguínea. Nesse sentido, a técnica ILIB, ela se fundamenta principalmente na modulação do balanço redox sistêmico, né, que otimiza a atividade de algumas enzimas antioxidantes, como, por exemplo, a superóxido dismutase, e a partir disso, então, facilitando a eliminação de espécies reativas de oxigênio. Existem, como eu disse anteriormente, uma série de relatos, a utilização em diferentes condições clínicas, com resultados bastante interessantes, evidências importantes nessa área. A literatura mostra, quando fazemos uma revisão mais aprofundada, principalmente a atuação, né, dessa técnica no controle da evolução de doenças associadas ao perfil lipídico e também na diminuição da inflamação e no alívio de dores agudas e crônicas. Então, é uma importante ferramenta aí na prática clínica também do fisioterapeuta. Esse trabalho, ele abordou em uma situação específica, por exemplo, o uso da técnica ILIB de forma transcutânea, né, na dor e na qualidade de vida de pacientes com neuropatia diabética. Então, foram feitas 30 aplicações de ILIB, divididas em 3 etapas de 10 aplicações, de 30 minutos cada, diariamente, com intervalo de 20 dias entre cada etapa. Os autores concluíram, né, que a técnica ILIB foi eficaz na redução da dor e na melhora da qualidade de vida dos pacientes com neuropatia diabética. Esse é um trabalho aí, dentre outros, que estão na literatura mostrando essas evidências, né, esses efeitos da laser terapia sistêmica, da técnica ILIB. Então, de uma forma geral, nós podemos concluir que a fotobiomodulação na fisioterapia tem ganhado bastante destaque, em virtude, né, como eu disse anteriormente, do aumento do número de pesquisas. Existem hoje grupos muito sérios pesquisando, né, diferentes áreas de atuação, tentando detalhar a descrição desses mecanismos de ação, dos efeitos terapêuticos que podem ser promovidos a partir da aplicação, da fotobiomodulação. E aí, então, a partir disso também, nós vemos hoje a eficácia comprovada na recuperação de diversos, né, quadros clínicos e, mais uma vez, a importância da adequação
dos protocolos, né, da otimização desses resultados, sempre a partir de uma avaliação minuciosa e um de critérios, né, de cuidados na seleção dos parâmetros aí de radiação. Bom, são muitas as possibilidades, né, de aplicação da fotobiomodulação em diferentes áreas. Frente a isso, novas áreas, novas perspectivas vêm sendo investigadas. Nós vemos, por exemplo, na literatura, alguns ensaios aí experimentais, alguns estudos clínicos em áreas muito importantes, né? Por exemplo, em lesões cerebrais, no tratamento, por exemplo, de doenças degenerativas, na área também de alguns distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, para o tratamento da ansiedade, da depressão. Então, assim, são novas possibilidades, são que vêm sendo investigadas. Não temos ainda nesse sentido nada muito conclusivo do ponto de vista de protocolos, né, de tratamento, que sejam eficazes. Algumas coisas ainda precisam ser lapidadas, melhor entendidas para a definição desses protocolos, mas existe um mundo de possibilidades aí, de perspectivas que cuidadosamente podem ser elaboradas e que, num futuro próximo, aí, também estarão à disposição para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, ou pelo menos devolver um pouco de qualidade de vida, né, em situações aí tão específicas. Então, a frase, né, tinha uma afirmação do professor André Mester, que foi o pai da fotobiomodulação, que ele abordava sempre em seus discursos, que o laser é uma solução que está procurando um novo problema. Então, essa máxima, né, essa afirmativa, mais do que nunca, né, ela permanece totalmente válida nos dias atuais, aí, com um mundo de perspectivas e possibilidades muito em breve. Bom, é isso que eu tinha para abordar nesse nosso encontro. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço.